Há uma palavra que o Senhor colocou em meu coração e que ela está na continuação da mensagem da quinta-feira passada. E nós colocamos nesta mensagem o seguinte título: Como vencer a ansiedade. Como vencer a ansiedade, com base em um texto que nós encontramos na primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, e versículo 7, que nos diz assim, 1 Pedro, capítulo 5, e versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Vamos falar juntos? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Porque ele tem cuidado de vós. Amém. Este tema, queridos irmãos, é de fundamental importância. A compreensão deste tema é determinante para que nós tenhamos a qualidade de vida que Jesus referiu em João, capítulo 10, versículo 10, quando ele disse: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Entre 30 a 60 anos depois que Jesus proferiu essa declaração, o apóstolo Pedro, ou melhor, o apóstolo João, primeiramente, retoma esse conceito de vida abundante. E ao escrever a sua terceira epístola, que foi uma correspondência que ele enviou a um querido amigo chamado Gaio. Os amigos devem manter a comunicação. Amém? Ele tinha um grande apreço, uma grande consideração por esse amigo. E ele escreve essa carta. 3 João é um capítulo único. E no versículo 2, ele diz: Querido amigo, a minha oração é para que tudo te corra bem e que tenhas tanta saúde quanto ao corpo, como tens, quanto à tua alma. Uma outra tradução diz: desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como vai bem a tua alma. O apóstolo está desejando ao seu amigo que ele tenha uma excelente prosperidade material e uma excelente saúde, semelhante à saúde e à prosperidade que ele gozava em sua alma, porque este homem, Gaio, tinha tido um encontro com Cristo. E realmente o padrão de todo aquele que se arrepende dos seus pecados e que vem a Cristo, ele passa a gozar de uma excelente saúde em sua alma. Porque a presença de Deus na vida de uma pessoa
E quando alguém abre a porta da sua vida, abre o seu coração para Jesus, ele diz: eu e o Pai viremos, faremos nele morada, transformaremos a sua vida em uma grande festa. Glória a Deus, haverá festa, cearemos com ele e ele conosco. A presença de Jesus na vida de uma pessoa gera efeitos poderosíssimos, como refrigério da alma, alívio, descanso para sua mente, descanso para suas emoções, e é um bem-estar que não fica somente na alma, mas é um bem-estar que se irradia para o corpo. Glória a Deus, aleluia. O bem-estar da alma irradia para o corpo e começa a correr na corrente sanguínea e vai para o cérebro, aumenta a capacidade intelectual da pessoa, aumenta a capacidade de concentração da pessoa, aumenta o nível de inteligência, o QI. Aleluia! O quociente de inteligência intelectual. Por quê? Porque a pessoa teve um encontro com Cristo e os efeitos da presença de Deus na vida da pessoa traz efeitos poderosíssimos, traz um bem-estar que emigra da alma para o corpo. Isso é bíblico, mas também é científico. Isso pode ser demonstrado em laboratórios, em scanners. E você pode estar ali e olhar e falar: realmente a presença de Deus nesta pessoa, eu estou vendo, eu estou fotografando, eu estou medindo o que a presença de Jesus está fazendo na vida dessa pessoa. Aleluia. Há um texto, um versículo em Atos capítulo 3, versículo 19, que fala desse transbordar, desse irradiar, em que está escrito assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, acusações nunca mais. Glória a Deus, de sorte que venham os tempos de refrigério. Aleluia. Da presença do Senhor. Aleluia. Também, queridos, o salmista, ao descrever as bênçãos que a palavra de Deus causa ao coração daqueles que ouvem a palavra de Deus, daqueles que se alimentam da palavra de Deus, daqueles que amam a palavra de Deus, o salmista afirmou no Salmo 19, versículo 7, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Glória a Deus. Enquanto você ouve esta palavra desta noite, seja aqui ou seja à distância, receba esta palavra, coma esta palavra, recepcione esta palavra, processe esta palavra, deixa esta palavra curar o seu corpo, curar a sua alma, mudar a sua vida. Glória a Deus. Porque a palavra do Senhor, ela tem poder de libertação. A palavra do Senhor tem poder de cura. E ela tira de nós a ansiedade, a angústia,
ela tem o poder de nos arrancar da depressão. A palavra de Deus tem o poder de tirar o homem, de tirar a mulher da tristeza, da angústia, do pânico, da depressão e de todo o mal. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Então mesmo os salvos experimentam problemas. Nem sempre estamos tudo na tranquilidade, no conforto, porque nós vivemos em um mundo de traições, em um mundo de mentiras, de intrigas, de injustiças. E em muitas ocasiões, irmãos, nós nos sentimos como se houvesse um calor insuportável em nossa alma. E a palavra de Deus, ela traz refrigério. E todo aquele e toda aquela que está em Cristo, ou que vier para Cristo, glória a Deus, porque há pessoas que não estão em Cristo, ou que estão em um Cristo intelectual, em um Cristo cultural, em um Cristo que se mistura com outros, e estão ali, um pouquinho abaixo, um pouquinho acima. Mas aqueles que estiverem em Cristo, unicamente em Cristo, somente em Cristo, desprezando todos os demais recursos, eles podem e elas podem passar por momentos, diria, de sequidão emocional, de angústia, de depressão, de medo, de pânico, de ansiedade, mas eles sairão, porque a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O Senhor, irmãos, Ele quer que nós tenhamos vida abundante, e para isso há todo um investimento do Pai, do Filho. O Espírito Santo está aqui na terra, trabalhando nesse sentido. A igreja está aqui, trabalhando neste sentido. Há todo um investimento para que as pessoas sejam libertas das angústias, das dores, das depressões, porque o Senhor, Ele refrigera as nossas almas, refrigera as nossas emoções, alivia os fardos pesados que ao longo da vida são colocados em nossos ombros, e Ele nos faz descansar. É por isso que nós precisamos ser pessoas flexíveis, para que Deus possa intervir em cada situação, porque às vezes nós somos inflexíveis, às vezes nós somos rígidos, às vezes nós nos tornamos resistentes à intervenção do amor de Deus, porque nós, na nossa dureza de coração, nós não nos apercebemos que é o Espírito Santo que está agindo, que está trabalhando para transformar as nossas vidas, para restaurar as nossas vidas. Então, queridos irmãos e irmãs, o padrão para todo aquele e toda aquela que se arrepende e que vem a Cristo é que passe a gozar de saúde nas suas emoções, de prosperidade em sua alma. Porque a presença de Jesus na vida de uma pessoa traz refrigério, traz alívio e traz descanso para a alma. Em Mateus capítulo 11, versículo 28 em diante, Jesus disse: vinde a mim,
todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. O texto que nós lemos, irmãos, alguns calculam que 30 anos depois de Jesus ter falado essas palavras, o apóstolo Pedro revisita esse convite de Jesus e ele escreve no texto que nós lemos, 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O que é ansiedade? Eu acredito que todos nós talvez não saibamos fazer um enunciado, uma definição formal do que é ansiedade, mas podemos talvez até passar alguns minutos dissertando acerca dos sintomas da ansiedade. A ansiedade, irmãos, ela está localizada na alma, porque ela é uma emoção que pode ser normal. Quando nós enfrentamos um problema no trabalho, antes, por exemplo, de uma prova, ou diante das decisões difíceis do dia a dia. No entanto, a ansiedade, ela pode ser excessiva, ela pode se avolumar, ela pode ser descontrolada, e aí ela se torna uma doença, ou, para falar um pouco mais assim, elegantemente, um distúrbio, e que pode trazer uma série, um elenco de prejuízos físicos, sociais, emocionais e espirituais. As pessoas que são acometidas de ansiedade acabam ficando com uma preocupação excessiva diante de situações que são coisas rotineiras do dia a dia, diante de coisas que nunca vão acontecer, além dos sintomas, como eu falei para os irmãos, sintomas físicos que atrapalham a atividade, as atividades cotidianas, rotineiras, enfim. Os estudos apontam, irmãos, que algumas pessoas são mais propensas à ansiedade descontrolada do que outras, por vários fatores, não necessariamente identificados ainda, mas apontam desde o histórico familiar com transtornos de ansiedade, ou seja, pela genética, o ambiente estressante onde a pessoa está inserida. Há também casos em que a ansiedade é causada pela mentalidade da pessoa ou pelo modelo de pensamento da pessoa, ou seja, a forma como a pessoa estrutura os seus pensamentos, a sua linha de raciocínio, de juízos, de conclusões e, consequentemente, como a pessoa encara as situações do dia a dia, como a pessoa encara os seus relacionamentos, porque há pessoas que com elas, e elas mesmo dizem, comigo é 8 ou 80.
Eu às vezes até, assim, quando eu quero ser um pouco mais endurecido, eu até pego a Bíblia e falo, ó, Jesus falou, quem comigo não ajunta espalha. Eu nem sei se quando a gente está meio bravo assim, se a gente pode falar essas coisas, né? Falou, olha, eu estou sem flexibilidade, hein? Enfim, irmãos, ser inflexível, de coração endurecido, não aceitar opiniões, que as suas opiniões sejam contrariadas. E há pessoas que não aceitam. A tal chamada, não sei se existe, a tal crítica construtiva existe. É sempre a que nós fazemos é a construtiva. Olha, estou fazendo uma crítica, mas é uma crítica construtiva. Agora, a que nós recebemos, é difícil a gente qualificá-la como crítica construtiva. Mas há pessoas que são críticas também nas suas avaliações, são perfeccionistas. Há pessoas que não aceitam sequer as suas próprias limitações, enfim, cada cabeça uma sentença. E há também indicações de problemas por causa de doenças físicas, problemas hormonais, problemas cardiorrespiratórios, vasculares, dores crônicas, problemas de abuso de álcool, cigarro, problemas com drogas e até dependência de medicamentos, porque alguns medicamentos eles já trazem estampado nos seus rótulos ou com aquelas letrinhas pequenininhas que ninguém consegue ler, que tem como efeitos colaterais potencializar a ansiedade. Tem umas bulas que se a gente for ler, eu vou preferir ficar com essa doencinha aqui, que não está tão ruim, vai que aparecem esses efeitos colaterais, aqui vai ficar pior. Poderíamos, irmãos, e temos que acrescentar, problemas espirituais, problemas do tipo pecados não arrependidos, pecados não confessados, a presença de espíritos malignos, espíritos que impingem sensações estranhas, pensamentos estranhos, desejos estranhos. Porque se houver espaço para os espíritos malignos, eles chegam mesmo. E eles, quando chegam, é muito perigoso. Quando o espírito entra, aí já é o caos do caos. Porque está escrito que vem um espírito dar uma olhada naquela casa. Se a casa estiver vazia, ele sai na velocidade do raio e traz também na velocidade do raio 7 piores do que ele. Coisa tremenda. Nós temos que fugir disso. Por isso que eu já falei para os irmãos aqui, que não ouçam, não deixa tocar na sua casa nem no seu carro, aquelas músicas no ritmo de axé. É um ritmo que veio dos terreiros, da Umbanda, do Candomblé. E quando os espíritos ouvem os tambores batendo, eles falam, estão me chamando. Onde é? É na rua tal, número tal. E já rumam para lá. Tem coisas perigosas por aí. E várias outras atitudes que significam um convite para a vinda de espíritos malignos. Irmãos, se houver espaços, espíritos malignos,
eles criam na mente da pessoa imagens de derrota, imagens de fracasso, e a pessoa começa a acreditar na sua derrota, e ela fica apavorada, e ela fica ansiosa, e ela fica angustiada, e é como se o freio de mão tivesse sido acionado, porque a pessoa fica paralisada. E a pessoa começa a alimentar a sua mente com pensamentos de derrota, dia e noite. E ela não consegue se livrar daqueles pensamentos de derrota, complexos de inferioridade. Eu não consigo, não vai dar certo, eu não tenho capacidade para isso, eu não tenho oportunidade na vida, eu não tenho sorte, eu sou desprezado, eu não sou valorizado, ninguém me vê, e tantos outros pensamentos. É uma coisa terrível, irmãos, porque esses dardos atirados são atirados por demônios, e se eles atingirem a alma, é muito difícil para remover esses dardos. Eles vão calcificar em fortalezas, ou como uma espécie de ovo de serpente. Queridos irmãos, não existe tratamento médico, psiquiátrico, psicológico, terapêutico para isso. Somente o sangue de Jesus, somente o poder de Deus é que pode libertar a pessoa. Bendito seja o Senhor. Porque, queridos, os demônios, eles têm objetivos definidos. Eu listei 2 aqui. Primeiro, destruir a autoconfiança da pessoa, destruir a autoestima, fazer com que a pessoa se sinta um zero à esquerda. E segundo, destruir a fé do crente na pessoa bendita de Jesus Cristo, nas promessas que estão estampadas na sua palavra. É por isso, queridos irmãos, que é super importante se obter um diagnóstico de quais são as causas que estão por detrás do problema da ansiedade. Se são problemas ou causas de ordem física, se são consequências de problemas localizados na alma, ou se são problemas de ordem espiritual, ou se ainda, e isso é o que mais ocorre, é uma combinação de problemas físicos, problemas da alma e problemas espirituais. Porque os tratamentos o nosso irmão ali, que é médico e é psiquiatra, poderia, melhor que eu, estar falando aqui 1000 vezes, no tocante a essa questão física. Os tratamentos médicos para ansiedade, normalmente são feitos à base de medicamentos, os chamados antidepressivos e ansiolíticos, que não curam, porque eles agem para resolver os sintomas, e não na causa do problema. Eu já falei para os irmãos que a Bíblia fala de uma região onde a química não chega, onde as terapias não chegam, onde só a palavra de Deus chega, que é uma região que, com todo o avanço da medicina, não está assim escancaradamente mapeada
que é a divisão da alma e do espírito. Porém, a palavra de Deus, e está escrito, ela é mais penetrante do que uma espada ou espada alguma de 2 gumes. E ela tem a potência para penetrar até a divisão da alma, do espírito, separar, seccionar as intenções do coração, separar o que é alma, o que é espírito, o que é da carne. Bendito seja o Senhor. E às vezes, você chega no médico e ele fala, o que você sente? Olha, eu sinto uma palpitação, tem hora parece que o meu coração vai sair pela boca. Ai, ai, ai. Eu sinto um aperto no peito. Parece que tem uma mão assim me apertando por dentro. Olha, de repente eu tive pressão alta. Olha, a minha pressão sempre foi muito controlada. Mas de repente, sei lá, tudo isso, eu não sei o que é. Mas de repente eu tive pressão alta, e eu comecei a tremer, e eu comecei a ter um formigamento. Eu não sei o que está acontecendo. Tudo que eu como dá azia, eu como a fruta da azia, e a diarreia então? É um sem número, irmãos, de sintomas. Então é importante obter um diagnóstico para saber se as causas, ou quais são as causas que estão, problemas e causas que estão por detrás da ansiedade. Se são causas físicas, vamos fazer o devido tratamento. Se são causas na alma, vamos fazer o devido tratamento. Ou se são causas espirituais, vamos fazer o devido tratamento. Agora, uma coisa é certa: o plano de Deus, o projeto de Deus, é que você tenha vida abundante. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas. Aleluia! Desejo que tenhas prosperidade nas coisas que você fizer, e que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Irmãos, vamos assistir um pequeno vídeo sobre esse tema. A ansiedade é o sentimento comum que todos nós podemos ter. O problema é quando ela passa a ser incômoda e toma conta das nossas vidas, podendo acarretar prejuízos. Nesta situação, podem aparecer alguns distúrbios de ansiedade. Conheça alguns deles. Quando a mente humana fica focada em pensamentos negativos, a pessoa começa a ter compulsões para se livrar dessa sensação. E com isso acaba desenvolvendo TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Aquela pessoa que tem mania de arrumação das coisas, que tem mania de limpeza, que não quer ser contaminada. Tem um caso muito curioso de que eu tinha um paciente de que ele não deixava ninguém entrar no carro dele. Porque se entrasse no carro, a ansiedade tomava conta dele, e aí ele tinha a impressão de que ele tinha que lavar várias e várias vezes o carro para ter certeza de que o carro não ia contaminá-lo. A síndrome do pânico acontece quando uma pessoa tem os sintomas da ansiedade elevada à máxima potência. A pessoa começa a ter medo de ter o pânico, aí está configurado a síndrome do pânico. A pessoa tem uma conduta de evitação, ela começa a evitar determinadas pessoas, determinadas situações, determinados locais, porque ela sabe ou imagina que vão disparar esse estado de pânico. Outra situação comum é o transtorno fóbico. É quando uma pessoa sente muito medo de um objeto ou de uma situação. Neste caso, ela acaba desenvolvendo uma fobia. Medo de barata,
medo de elevador, medo de altura, medo de avião. Mas também existem as pessoas que projetam medo para dentro delas, como no caso do transtorno hipocondríaco. É o famoso indivíduo que faz da farmácia o seu supermercado. Então ele fica tentando evitar que o corpo seja uma razão para sua instabilidade. O transtorno histérico é mais facilmente detectado, pois são aquelas pessoas de atos exagerados ou que falam, que gritam, que choram ou até que riem demais. O estresse pós-traumático acomete indivíduos que sofreram algum grande trauma, como sequestros relâmpagos. Aquele circuito que provocou toda aquela ansiedade, todo aquele pânico, todo aquele pavor, ele se repete ao menor sinal. O caso clássico é aquele indivíduo que ouve uma sirene e acha que o local dele vai ser bombardeado, se esconde. Tem que ter uma reação inadequada para aquilo que está acontecendo. Para tratar qualquer distúrbio de ansiedade, é necessário procurar um psiquiatra. Para saber mais, acesse minhavida.com.br. Para nós que somos discípulos de Cristo e que somos salvos e remidos pelo sangue de Jesus, e nós proclamamos e cantamos que a nossa alma está salva por Jesus. Ser uma pessoa preocupada, ser uma pessoa ansiosa é um problema. Porque preocupação e ansiedade, e fé e adoração não podem ocupar o mesmo espaço. E nem mesmo coexistir no mesmo espaço. Porque um sempre estará deslocando o outro. Nos dias que Pedro escreveu essa carta, queridos irmãos, de muitas maneiras os crentes viviam em uma cultura semelhante ou muito parecida com a que nós vivemos, porque os crentes, aqueles que viviam corajosamente por Jesus, eles eram desprezados. Então, podemos concluir que havia uma preocupação que pudesse ser chamada de legítima com a situação onde eles viviam. Mas o apóstolo Pedro escreveu esta carta para que aqueles crentes desprezados, desempregados, enxotados de suas casas, perseguidos, para que eles soubessem que em meio a todas aquelas provações, eles poderiam triunfar se eles substituíssem a preocupação com a adoração. O texto do capítulo 5, e nós, obviamente, não temos tempo para comentar esse capítulo inteiro nos seus detalhes, mas de uma forma mais abrangente, nós vamos ler o que Pedro disse sobre tudo isso nesse capítulo 5, a partir do versículo 1. Vamos atentar para esta leitura. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e eu faço na qualidade de presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir.
Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor, como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todos sempre. Amém. Com a ajuda de Silvano, a quem considero irmão fiel, eu lhes escrevi resumidamente, encorajando-os e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Mantenham-se firmes na graça de Deus. Aquela que está em Babilônia, também eleita, envia-lhe saudações, e também Marcos, meu filho. Saúdem uns aos outros com um beijo de santo amor. Paz a todos vocês que estão em Cristo. Amém. Eu gostaria de fazer um destaque, irmãos, a respeito de Pedro. Antes da ressurreição, Pedro era uma pessoa ansiosa e preocupada. Os irmãos se lembram daquele episódio em que ele se preocupou com o afogamento, quando ele saiu do barco e tentou andar na água em direção a Jesus, e embora Jesus estivesse ali com ele, numa outra oportunidade, Pedro estava preocupado com o fato de Jesus ser crucificado, e ele tentou dizer a Jesus que não fosse para a cruz. Numa outra oportunidade, novamente, ele estava tão preocupado com o que aconteceria com Jesus no jardim do Getsemane, que ele tirou a sua espada e ele tentou lutar com um batalhão de soldados romanos, e ele chegou até mesmo a cortar a orelha do servo do sumo sacerdote. Porém, aqui, 30 anos depois, você não pode ser o mesmo crente que você foi ontem, ou que você foi a semana passada, ter as mesmas reações, as mesmas palavras, o mesmo vocabulário, o mesmo sentimento. A Bíblia diz que nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Nós não podemos continuar para sempre um crente menino, um crente criança. Nós precisamos de crescimento. E 30 anos depois, obviamente, ele aprendeu a lidar com a preocupação, com a ansiedade, sabendo que as suas atitudes honrariam a Deus. E agora aqui, ao fazer o fecho desta carta, porque este capítulo 5 é o último capítulo, e o texto que nós lemos é todo o capítulo,
E o encerramento desta carta, Pedro nos deixa esse pensamento tão rico, tão enriquecedor, ao dizer, por exemplo, no versículo 10, o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, primeiro, os restaurará, segundo, os confirmará, terceiro, lhes dará força, e quarto, porá os seus pés sobre firmes alicerces. Glória a Deus. Nós podemos, irmãos, entender pelas palavras de Pedro, que em meio às tribulações, às provações, aos testes, nós triunfaremos se nós substituirmos a nossa preocupação com a adoração ao Senhor. E você pode estar perguntando, eu gostaria de fazer isso, porque eu gostaria de ter uma qualidade de vida melhor. Eu sei que esses medicamentos que eu estou tomando está fazendo mal para mim. Eu sei que ficar tantas noites acordado, com insônia, isso está fazendo mal para mim. Mas como eu posso fazer este salto da preocupação para a adoração? Esse texto, irmãos, ele contém uma série de comandos, de mandamentos, de orientações. Porém, há dois que eu quero, nesses minutos que restam, concentrar com os irmãos o nosso pensamento nesses dois comandos que estão bem no meio desta passagem. E eu penso que eles são o núcleo, o cerne daquilo que Pedro quer nos comunicar aqui. O primeiro é encontrado no versículo 5, quando ele diz: sejam todos humildes. Humildes para com Deus? Não. Aqui ele está dizendo: sejam todos humildes, uns para com os outros. Este comando é o exercício da humildade de um para com o outro. Eu vou voltar a essa ideia daqui a pouco. O segundo comando é encontrado no versículo 6. Agora sim, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Eu quero desde logo dizer aos irmãos que sem atender esses dois comandos, não haverá a cura da ansiedade. Pode continuar tomando remédio, pode aumentar a dose, porque a ideia central, para que nós cheguemos no versículo 7, para que nós cheguemos a ponto de poder lançar a nossa ansiedade sobre ele, traz como fase preliminar: primeiro, sejam todos humildes uns para com os outros. E segundo, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Humildade em relação aos irmãos, ao próximo, e humildade em relação a Deus. Mas antes, irmãos, de analisar com mais detalhes, nós precisamos observar que entre essas palavras que Pedro escreve, entre esses dois comandos, há uma declaração muito forte. E ela está no final do versículo 5, que diz: porque Deus se opõe
Deus resiste. Deus vai contra os orgulhosos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu já até tive desentendimento assim com pessoas, mas eu particularmente não gostaria de ter desentendimento com Deus. Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. E aqui Pedro cita Provérbios capítulo 3, versículo 34, nós não vamos ler. Da mesma forma que Tiago também usa em sua carta, também nós não vamos ler. Lembrando que Deus valoriza a humildade. Amém, irmãos? Amém? Os irmãos estão entendendo? Glória a Deus. Com isso em mente, irmãos, nós vamos dar uma olhada mais detalhada nos versículos 6 e 7. Já que esses versículos estão assim no cerne, no coração, no ensino de Pedro aqui. Vamos olhar esses versículos e eu vou primeiramente apresentar esses versículos para os irmãos na tradução chamada NVI, Nova Versão Internacional. Embora nós na Assembleia de Deus não utilizemos comumente essa versão, mas eu descobri que mesmo sem utilizar essa versão, que é a NVI, nós gostamos de falar esse versículo, não na tradução Almeida, corrigida, enfim, nós gostamos de falar esse versículo nessa tradução que é a Nova Versão Internacional. E os irmãos vão entender o porquê já já. Então diz: portanto, humilhem-se debaixo da potente mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Ponto. Final. Versículo 7. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Há um pequeno problema aqui, e um problema com essa tradução, embora nós gostamos de citar esse versículo apenas no seu versículo 7, eu acredito que assim como eu, muitos irmãos sabem esse versículo de cor. Olha, lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O problema, irmãos, é que o versículo 7, ele não é uma nova frase. Eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês e olhem, por favor. Na primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, e versículo 6. E o versículo 7. O versículo 7, ele não é uma nova frase, mas ele é a continuação da frase que começa no versículo 6. Encontraram na vossa Bíblia? No final do versículo 6, algumas Bíblias têm vírgula. Quem tem a Bíblia aí que tem vírgula, por favor, levante a mão. Quem tem a Bíblia que tem ponto e vírgula, por favor, levante a mão. Seja vírgula, seja ponto e vírgula, o versículo 6, a frase do versículo 6, ela se completa com o versículo 7. Ela não é uma nova frase, ela é a continuação do versículo 6. Eu vou apresentar aqui para os irmãos o texto Almeida, corrigida e revisada, que diz: humilhai-vos, pois,
debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, ponto e vírgula, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Glória a Deus. Então, queridos irmãos, não é apropriado pegar o versículo 7 e usar o versículo 7 sozinho. Nós temos que conectar o versículo 7 ao versículo 6. Uma outra questão, irmãos, é o verbo lançar. Porque aqui nesse texto não é um comando, mas é um particípio. Lançando, gerúndio, que está diretamente ligado ao comando. O comando está no versículo 6. Humilhe-se, ou humilhai-vos. Aqui está o comando. Então, a ideia é que, na maneira como nós nos humilhamos debaixo da potente mão de Deus, nós o fazemos lançando as nossas ansiedades sobre Ele. Aleluia. Glória a Deus. Aqui, irmãos, embora Pedro não tenha usado uma palavra sobre adoração, mas a ideia de se preocupar aqui, quando Pedro escreve sobre a possibilidade de lançar as nossas ansiedades em Deus, aqui está implícita a ideia de adoração, porque a humilhação debaixo da potente mão de Deus vai implicar necessariamente em adoração. Então, embora Pedro não use a palavra adoração, o conceito aqui nesse texto é a adoração. A adoração, tanto a adoração pessoal, como a adoração quando nós levamos a nossa família, a nossa casa, a adoração, como também nós levamos as pessoas que estão em ambientes onde nós temos algum tipo de influência, a adoração, como também a adoração congregacional, a adoração, digamos assim, corporativa, adoração a Deus, por quem Ele é, pelo que Ele fez, e que nós expressamos nas coisas que nós falamos, expressamos, pelo modo como nós vivemos. Enfim, queridos irmãos, nós podemos ver nesse texto presente o conceito de adoração. Como nós olhamos aqui em todo esse texto, Pedro falando a respeito de Deus, o que Ele é, o que Ele fez, e depois Ele dá esses comandos para que nós sejamos orientados dentro dessa revelação do Espírito Santo. E isso, queridos irmãos, pode nos levar e vai nos levar para que nós substituamos a nossa preocupação, a nossa ansiedade por esse tipo de vida de adoração, humilhando-nos debaixo da potente mão de Deus. Bendito seja o Senhor. E como, irmãos, nós podemos aplicar esta palavra? Como nós podemos sair do campo teórico desta palavra que os irmãos estão ouvindo para a aplicação desta palavra?
para que nós não sejamos apenas ouvintes e analisemos a palavra, mesmo como faziam os crentes de Bereia, conferindo a pregação com o que está escrito na palavra. Como que nós agora podemos aplicar esta palavra, substituindo a nossa ansiedade, as nossas preocupações com a adoração? A ideia que Pedro comunica é muito simples: deixando Deus carregar a sua carga. Deixando Deus carregar a minha carga. E é muito interessante, irmãos, a palavra que Pedro comunica aqui, ao dizer lançando, que dá a ideia de continuidade, dá a ideia de que tantas quantas vezes forem necessárias, nós estaremos lançando toda a nossa ansiedade sobre o Senhor. Eu fiquei pensando, irmãos, que pela origem profissional de Pedro, isso aqui tinha a ver com pesca, porque todo o passado de Pedro, da sua família, estava ligado à atividade de pesca. Mas, na realidade, a palavra que ele usa aqui tem um significado completamente diferente, porque essa mesma palavra, ela é usada em Lucas capítulo 19 e versículo 35, quando trouxeram o jumentinho a Jesus. E aqui é usada a mesma palavra no sentido de jogar, ou de colocar, e lançando sobre o jumentinho as suas vestes, puseram Jesus em cima. De maneira que este verbo, lançar aqui, ele dá a ideia de tirar a carga de algo ou de alguém e transferi-la para outra pessoa. Então Pedro usa isso aqui na sua carta, dizendo, lançando as nossas ansiedades em Deus. Isso significa que nós pegamos as cargas da vida, os fardos pesados da vida, as dificuldades e lutas da vida, e nós transferimos para Deus e deixamos que Deus as carregue, sem que nós tenhamos que carregá-las, nem mesmo em apoio a Deus. Então, irmãos, as ansiedades, as preocupações, elas se tornam responsabilidades de Deus e não nossas. E vamos pensar, se nós fizermos isso de uma maneira correta, de uma maneira eficaz, de uma maneira consistente, eu não preciso mais me preocupar, ok? Na realidade, Deus não nos projetou para que nós carreguemos durante a vida o ônus da preocupação, o transtorno da ansiedade. Deus, a Bíblia diz que Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe que nós somos pó, e Deus, Ele sabe que existem coisas, que são demais, para que nós suportemos fisicamente ou suportemos emocionalmente. Porque, irmãos, existem coisas que trazem graves prejuízos para a nossa saúde, seja a saúde física e seja a saúde emocional. E quanto menor tempo essas cargas estejam sobre nós, menos prejuízos elas vão causar para a nossa saúde física e para a nossa saúde
emocional, porque está comprovado que quando o nosso corpo e a nossa mente sofrem o peso, a influência negativa da preocupação e da ansiedade durante muito tempo, isso acaba tendo uma influência negativa, derrubando a nossa imunidade. Nós nos tornamos mais susceptíveis a um vírus, a uma bactéria, a um câncer. Então, aqui a palavra de Deus diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. E é muito interessante que isso é, ao mesmo tempo, uma ação única. Você lançou e acabou, como também é uma ação continuada, porque a próxima você vai novamente lançar sobre o Senhor. E eu fiquei pensando aqui, já que tinha falado em pesca, em uma analogia com a pesca. Eu faz muito tempo que eu não vou pescar, mas eu já pesquei bastante, porque eu morei numa cidade que tinha um rio de um lado, o Rio Paraná, e o Rio Paranapanema do outro lado. E quando você vai pescar, usar o mesmo verbo, você lança a sua isca e você não espera ter a sua isca de volta. Você espera ter um peixe de volta e não a sua isca. E eu achei essa imagem muito boa, porque existem diferentes modos que nós podemos lançar as nossas atividades que nos oprimem, que nos deprimem, sobre Deus. Podemos fazer isso, como eu falei para os irmãos, como nós gostamos de pescar, ou podemos lançar a nossa ansiedade sobre Deus e depois puxar de volta a nossa isca. Eu acho que nós temos que pensar nisso, porque parece que esse é o nosso costume. Nós lançamos e retomamos. E assim nós continuamos com a mesma ansiedade que nós lançamos sobre Deus. Por outro lado, e isto é o que o Espírito Santo e a palavra nesta noite vai e está nos ajudando a fazer, é lançar a nossa ansiedade sobre Deus. Lançar as nossas preocupações, os nossos cuidados sobre Deus e deixá-los lá. Eu fiquei pensando uma coisa, irmãos. Eu acho que dentro dessa analogia da pescaria, o melhor que a gente faria, o que nós podemos fazer é cortar a linha. Cortar a linha. Porque aí então, o fardo foi lançado em Deus, as minhas angústias foram lançadas em Deus, eu não preciso mais me preocupar com eles, agora minha preocupação vai estar centrada e concentrada em que eu me humilhe debaixo da poderosa mão de Deus. Aleluia. É óbvio que para que eu me humilhe debaixo da poderosa mão de Deus, é igual na faculdade. Você não pode ir para o segundo sem passar pelo primeiro. E o primeiro é a humilhação de uns para com os outros. Mas nós já estamos nesse estágio, humilhando-nos sob a poderosa mão de Deus. Então, deixa Deus carregar a sua carga. E Pedro, nessa carta,
ele fala alguns conceitos que serão muito aproveitáveis para nós nesta noite. O primeiro que nós vamos mencionar é o do capítulo 2 e versículo 22, que se refere a Jesus, mas que nós, como discípulos de Jesus, que falamos como Ele, que temos a natureza divina, que pensamos como Ele, que andamos como Ele, veja o que Ele fazia. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se. Não entregava o outro, não. Porque eu já vi pessoas falando, olha, eu vou entregar essa pessoa aí nas mãos de Deus. Espera aí, Jesus não fazia isso não, entregava-se. Ele entregava-se a si mesmo. Olha, ele fez o mal para mim, eu não vou fazer nada para ele, mas vou entregar ele nas mãos de Deus. Não faça isso não. Não. Vamos passar no teste para pegar todas aquelas ansiedades, todas aquelas preocupações e estar habilitados para lançar sobre o Senhor. Quando insultado, não você não sabe com quem você está mexendo, viu? Isso não vai ficar assim não. Isso não vai ficar assim não. Eu vou exercer os meus direitos. Eu vou fazer um BO. Não vai ficar assim não. Eu vou entrar com uma ação. Tem algum advogado aqui? Eu vou entrar com ação de dano moral. Eu vou lá no Sinédrio. Eu vou atrás de Pôncio Pilatos. Não. Jesus, quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se em sua essência. Jesus se humilhou sob a poderosa mão de Deus e ele confiou a sua ansiedade ao Pai. Entregava-se àquele que julga com justiça. E no capítulo 4, versículo 19, ele diz, por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, devem confiar suas vidas ao seu fiel Criador e continuar fazendo o bem. Ai, ai, ai. Entregar suas vidas, mas eu estou sofrendo. Entregar. Aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar suas vidas ao seu fiel Criador e praticar o bem. Pedro está dizendo para aqueles que sofrem que podem confiar toda a sua vida a Deus. Deixa Deus carregar a sua carga. Há uma promessa que nós podemos triunfar nas provações. As provações são testes. E se nós substituirmos a nossa preocupação, a nossa ansiedade com a adoração, glória a Deus. Deus está dizendo que vai abreviar o padecimento. Versículo 10. Vai abreviar o padecimento, vai colocar um limite, vai colocar um ponto final, e Ele mesmo vos aperfeiçoará, vos confirmará, vos fortificará e vos fortalecerá. Aleluia. A cura é para todos. Mas nesta noite, parece que eu estou vendo Jesus cuspindo na terra, fazendo o lodo, passando no olho do cego e falando, agora tem a sua parte. Agora é você que vai. O Espírito Santo nesta noite nos tem dado esta receita. Essa receita deve ser recebida
como uma terapia espiritual. Há um comando da palavra e do Espírito Santo, e é você que vai realizar a substituição da sua preocupação, da sua ansiedade, com a adoração, humilhando-se mutuamente, reciprocamente e humilhando-se debaixo da potente mão de Deus. E quando isso começar a acontecer, todas as cargas, todas as ansiedades e as consequências, glória a Deus, porque a obra de Deus é uma obra completa. E pode ser que você já foi danificado na sua saúde física e mental, mas nesta noite o Senhor, pela sua palavra, está dizendo que haverá saúde total, que haverá restituição. Glória a Deus. Deixe Deus carregar as suas cargas pesadas. Há cargas que você não pode carregar. Elas são superiores à sua estrutura física, à sua estrutura emocional e até mesmo à sua estrutura espiritual. Deixe Deus carregar essas cargas. Vamos ser inteligentes. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ouvir o que o Espírito diz à igreja. Sair do bloco daqueles que gostam da palavra, conferem a palavra, mas não praticam a palavra por causa da dureza de seus corações. Vamos ser inteligentes. A Bíblia diz: não seja burro, não seja como o jumento, o cavalo, a mula, que não se deixam admoestar. Mas vamos ser pessoas sábias, receber a admoestação do Senhor e praticá-la. E fica tranquilo, porque o Espírito Santo, Ele nos ajuda nas nossas deficiências, Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Aleluia. Ele produz em nós um efeito, um elemento psicológico que está na alma, que é o querer. Basta você querer. Basta você desejar. Ah, se eu pudesse, mas nem querer eu não consigo. Se você querer, o Espírito Santo te ajuda. E Ele vai realizar o querer e o realizar ou o efetuar. Eu vou pedir que, por favor, se coloque em pé. Levante a sua mão em nome de Jesus Cristo. Levante a sua mão em nome do Senhor. Levante a sua mão em nome do Senhor. Pai, nós meditamos nesta palavra. A Tua palavra, Senhor, é medicina para o nosso corpo. É medicina para as nossas almas. A Tua palavra, Senhor, nos cura. Nós somos, Senhor, transformados pela palavra. Aleluia. Há em nós, Senhor, a disposição, a voluntariedade. E nós, Senhor, recebemos a Tua palavra com simplicidade, mas recebemos, Senhor, a Tua palavra com essa disposição, para que a Tua palavra, Senhor, modele, reestruture, para que a Tua palavra, Senhor, promova uma reengenharia, uma transformação, uma renovação na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de avaliar, na nossa maneira de raciocinar, para que nós nos apartemos dos valores do mundo, Senhor, e ingressemos, Senhor, nos Teus valores, nos Teus conceitos. Ó Senhor, nós voluntariamente estamos
estamos, Senhor, nessa mesa cirúrgica, para que o Pai possa realizar a poda, para que o Pai possa realizar a cirurgia. Aleluia, aleluia. Abençoa os teus servos, os teus filhos, as tuas filhas, para um novo momento em suas vidas, um momento, Senhor, de saúde, um momento de paz, um momento de alegria, um momento de vida abundante, vida abundante, vida com abundância, em nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia. Nós ministramos capacitações espirituais, capacitações celestiais, o poder de Deus operando em cada vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu queria que você, por favor, parabenizasse a pessoa que está ao seu lado por um novo momento na vida dela, e também que ela parabenize você por um novo momento em sua vida. Diga para ela: irmão, ore por mim. Irmão, me ajude. Glória a Deus. Seja o meu guardador. Me ajude também, junto com o Espírito Santo, nas minhas fraquezas. Quando você ver que eu estou fraquejando, chega perto de mim. Ore por mim. Fale uma palavra de Deus. Aleluia. Fale uma palavra de ânimo. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus tem novos momentos para cada um de vocês. Oh, aleluia. Eu estou muito feliz, irmãos, nesta noite, por este privilégio tão grande de aprender da palavra do Senhor. Há um novo momento. Aleluia. Novas portas, novo sentir, novas oportunidades. Oh, glória a Deus. Novos relacionamentos, novos amigos, céus abertos, portas abertas. Oh, aleluia. Produtividade, vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero perguntar, ao encerrar este culto, a alguém entre nós que quer desta noite fazer um pacto com Cristo, o pacto da nova vida. No início desta mensagem eu falei que algumas pessoas estão com Cristo, mas também estão com outros. Estão com anjos, estão com outros fatores. Nesta noite há um convite para que você seja de Cristo, somente de Cristo, nada mais do que Cristo. Tudo por Ele, tudo para Ele, para que você seja dele 100%, espírito, alma e corpo. Oh, aleluia! Como nós cantamos em um hino que diz que meus pés somente vão onde os santos possam ir. Aleluia! Se alguém entre nós, levante a sua mão. Enquanto nós anunciamos 6 conversões no dia de hoje pela internet. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus, glória a Deus. Os céus estão abertos. A Anne, de 28 anos, de Cariacica, no Espírito Santo. A Carolina Guiar, de 33 anos, de Salvador, no estado da Bahia. O Leonardo Samir Silva Gemac, de 14 anos, de Oriximiná, no estado do Pará. A Andréa Teixeira Lopes de Andrade, de 35 anos, de Itapevi, São Paulo. E a Maritza Rosa, de 43 anos, de Laje, Santa Catarina. E a Eliette, de 33 anos, de São Paulo, capital. Se você acompanha este culto pela internet e você está afastado da casa do Senhor, esta é a noite para que você faça o caminho de volta ao lar. Aleluia. Você não pode continuar sendo uma pessoa chutada por Satanás, oprimida por Satanás, porque você é um filho de Deus. Você é uma filha de Deus. Você não pode continuar sendo oprimida por Satanás. Você não pode continuar tendo esses pesadelos horríveis durante a noite, onde esses demônios vão lá na sua cama. Você precisa fazer um pacto com Cristo antes que esses demônios matem você. Glória a Deus, porque a porta
está aberta. Se você está conosco pela internet, nesta noite, você tem a oportunidade. Fale com um dos nossos obreiros online, dizendo: eu quero aceitar a Cristo, ou mande a sua mensagem pelo nosso WhatsApp, que está aí na tela. Nós vamos te ajudar. Nós vamos orar por você. Nós vamos, como igreja, pronunciar o perdão dos seus pecados. Um novo tempo para você viver. Glória a Deus. Aleluia. Glória seja ao Cordeiro de Deus. Pai, nós oramos por estas vidas sensíveis ao teu amor, que caminharam, Senhor, em direção ao teu abraço, para receberem o amparo, o perdão, a paz, a reconciliação, a nova vida. Ó Senhor, como igreja, nós pronunciamos o perdão dos pecados, a reconciliação, um novo tempo. Aleluia. Glória a Jesus. O perdão e a cura das enfermidades. A página virada e um novo momento na vida desses filhos e dessas filhas que confessaram e que estão confessando ao Senhor nesta noite. Obrigado, Senhor, por nos colocar aqui nesta cidade como uma agência do céu. Aleluia. Para que possamos, Senhor, levar esta palavra de libertação, esta palavra de cura, esta palavra de vida a tantos quantos queiram recebê-la. Graças te damos por cada irmão que foi plantado nesta igreja, por cada um dos pastores, dos obreiros, das obreiras. Graças te damos, porque o Senhor nos reuniu aqui nesta casa, para que nós possamos desenvolver um trabalho de tanta importância para o teu reino. Oh, aleluia. Na verdade, é mais do que nós supunhamos, mas o Senhor está sempre ultrapassando as nossas expectativas. Abençoa, Senhor, cada pessoa aqui presente, cada pessoa conosco pela internet, cada família aqui representada nesta noite, ou cada família também, e também cada família representada participando deste culto pela internet. Faz, Senhor, desse irmão, dessa irmã, Senhor, uma conexão com o céu, para a salvação de toda a sua família, para a santificação de toda a sua família, para que a tua bênção, Senhor, venha de uma forma abundante e transbordante sobre esta família. Em nome de Jesus Cristo, assim oramos, assim agradecemos. Amém. Glória a Deus.